Annyeonghaseyo, Fábio Akita de novo. E no episódio anterior eu tinha parado no topo da Nansan Tower e eu tava lembrando do Gangnam Style do Psy e explicando como o Rio-Han divide a cidade em norte e sul. E se você ainda não assistiu, clica aqui para ver antes. Agora, Gangnam significa literalmente sul do Rio, e agora vocês sabem por quê. É um bairro mais badalado, tem muitas empresas, bancos, World Trade Center deles, incluindo 2 monumentos em comemoração ao Psy. Um que é literalmente a pose mais famosa da música do lado do enorme COEX Mall, e o outro um pouco menor em Gangnam Square, no cruzamento onde você encontra a sede da Samsung e sua loja modelo, a Samsung Delight. A Delight está longe de ser a loja cubo da Apple de Nova York, mas tenta seguir um pouco o estilo, apresentando seus principais flagships e alguns displays mais conceituais ou protótipos, incluindo suas excepcionais TVs, eletrodomésticos e equipamentos de VR. E aliás, na Coreia você vê todo mundo usando algum smartphone da Samsung. Para ter uma ideia de quão grande é a Samsung, pensa que eles representam pelo menos 15% do PIB do país. O PIB do país. A Apple sequer tem Apple Store própria lá, tem uma marca que meio que tenta licenciar para vender produtos da Apple chamada Frisbee, como uma que vinha em Myeongdong, mas Samsung é de longe a mais difundida. Falando nisso, eu já disse que apps do Google são basicamente inúteis lá. O Google meio que desconsidera o mercado porque o governo local, e na China é pior, como todo mundo sabe, é bem protecionista. Google Maps tem um mapa básico, semi-funcional, porque pelo menos tem linha de metrô, mas esquece rota, é inusável. Ninguém usa WhatsApp, nem Hangouts, nem Messenger, tudo lá gira em torno de uma empresa chamada Kakao, que faz tudo que o Google faz, incluindo Kakao Talk, Kakao Maps, Kakao Nave para rotas de carros que os taxistas usam. App de táxi, lógico, é o Kakao Táxi. Esquece o Uber também, lá só tem Uber Black, é bem mais caro que táxi, então nem compensa e tem um número bem menor. Táxi em si até é barato comparado com os Estados Unidos e pegar o metrô é mais rápido de qualquer forma. A Kakao tem um bom marketing, porque eu esbarrei com pelo menos 2 lojas de merchandising dos personagens da Kakao. Também esbarrei com loja de merchandising da Line. Asiático é mestre em merchandising, eu vi isso no Japão também. Voltando para a caminhada, depois disso eu precisava procurar mais alguns pontos de destaque. Essa é a prefeitura de um lado, um prédio moderno, do outro um castelo mais tradicional, e por acaso estava tendo alguma manifestação política. Interessante ver a opinião dos manifestantes em frente ao palácio contra o regime do norte, obviamente, e foi uma manifestação organizada, pacífica, sem nenhuma grande bagunça, qualquer tentativa de mais confusão. Também tinha pelo menos uns 3 ônibus de policiais ali ao redor. Resolvi ir um pouco mais longe, bem mais longe na verdade, no bairro de Songpagu, onde tem o Parque Olímpico, um parque enorme no meio da cidade, um pouco maior que o nosso Ibirapuera, em São Paulo, mas menos da metade de um Central Park. O lugar é grande, de novo, caminhei o máximo que dava, mas o calor estava absurdo. Mesmo assim, deu para aproveitar o cenário verde e quente no meio da cidade. Outro lugar que resolvi visitar foi o National Museum Palace, com relíquias da dinastia Joseon, construções com influência de arquitetura russa, e é um parque também enorme e também difícil de apreciar totalmente naquele calor infernal. Fica no bairro de Jongurgu, que é meio um bairro ao redor de escolas, então ao mesmo tempo tinha muito estudante. No parque não era difícil ver gente vestida com traje de cerimônia da antiguidade. Além do contraste de ver construções palacianas na frente de prédios modernos ao fundo. Isso é outra coisa que eu vi tanto em Tóquio quanto Kyoto. Construções históricas preservadas no meio das construções modernas. Diferente das Américas, a história de lugares como Europa e Ásia remete milhares de anos no passado, e esse contraste é sempre fascinante. Lição de casa feita, lugares históricos turísticos visitados, eu queria fazer compra. E como disse antes, o lugar é feito para mulheres. Eu queria achar bons lugares para eletrônico, já tinha ouvido falar do mercado de Yongsan, então fui até lá. É um complexo de prédios com lojinhas, de novo boxes, mas basicamente um lugar para achar coisa de segunda mão. Nem de longe perto de uma Best Buy nos Estados Unidos. Se você quiser achar peças, acessórios, coisas meio velhas, a bons preços, é um bom lugar. Se você é de São Paulo, imagina a região da Santa Ifigênia, só que bem mais limpo e com bem menos gente. Isso é Yongsan.
E por acaso também passei perto de outro lugar chamado Tecnomart, em Gwangjin-gu. O nome meio que dá a entender que deve ser um lugar de eletrônico, mas apesar dos 8 andares e centenas de pequenas lojinhas de novo, parecia uma Santa Ifigênia vertical. Você até achava algumas coisas novas, mas no meio era meio bagunçado e meio vazio. Então, sério, se você já andou pela Ifigênia, ou Liberdade, ou Paulista e viu aquelas galerias apertadas com lojas boxes, é meio isso. Na verdade, lembra os shoppings de metrô que eu falei, é tudo parecido, loja box. Todas as áreas de loja da cidade lembram um Bom Retiro e Ifigênia, só que muito maior. Finalmente eu achei mais ou menos o que eu estava procurando num hipermercado. Não muito longe, em Myeongdong, mesmo perto da estação Seul, que é onde chega a linha de trem do aeroporto. E é onde você encontra o Lotte Outlet, com várias marcas famosas, e o Lotte Mart, que é um hipermercado. Aliás, um hipermercado cheio e barulhento, cheio de tias com pequenos standzinhos de degustação de algum miojo coreano e coisa assim. E no andar de cima uma loja de eletrônicos e eletrodomésticos para quem realmente estiver interessado. O hipermercado em si é bem interessante e onde me dei conta de outra coisa. Eu estava curioso para saber da bebida mais vendida do mundo, o tal do soju. No Japão, onde você tem sake, que é fermentado de arroz e base de tudo que é drink e coquetel aqui no Brasil também. Mas na Coreia, eles bebem soju, que é um destilado de arroz. Diferente de sake, que você costuma associar com garrafas mais caras, o soju é vendido no mercado em garrafinha de plástico de $2. É bebida popular tipo breja, não é à toa que é o mais vendido. E é isso aí, tá aí minha rápida passagem por Seul. A viagem é brutal, pensa quase 30 horas, soma aí 14 horas de São Paulo a Dubai, depois umas 3 a 4 horas de espera e mais 9 horas de Dubai até Seul. A ida e a volta é basicamente uma volta ao redor do mundo. Eu já tinha reservado 2 dias para a conferência, a Beyond Blocks, daí eu fui convidado para participar do meetup um dia antes e chegando lá descobri que ia ter outra conferência de 2 dias no fim de semana seguinte. Então o que eu acabei de resumir aqui foi o que deu para ver em aproximadamente 4 dias e pouco. Dado que de novo até lá é mais uma volta ao mundo, então tentei ir no máximo de lugares possível. Da próxima vez quero chegar lá tentando falar um pouco mais da língua. Eu consigo ler que nem uma criança de 2 anos e quase não tenho nenhum vocabulário. Dava para ler algumas placas, embalagens e coisas do tipo, mas é só. Ajudou muito que a sinalização é em Hangul, tinha japonês e inglês e até no metrô eles falam as 3 línguas nos vagões. E aliás, todo lugar que eu andava eu ouvia japonês para tudo quanto é lado. E faz sentido, já que de Narita para Seul é praticamente uma ponte aérea. E fora das conferências, eu quase não vi ocidental, brasileiro, basicamente zero. Puta contraste comparado com Miami, por exemplo, onde você pensa que nem saiu do Brasil ainda. Os taxistas e um povo mais velho das lojinhas têm zero paciência com você. É até meio zoado pra mim, porque à primeira vista eles olham pra mim e pensam que eu sou coreano. Daí eles acham que eu vou falar coreano e eu não falo. Daí já olham pra mim com aquela cara de putz. E se for ocidental, pelo menos já não esperam muita coisa mesmo. A maioria dos taxistas que peguei também tinha zero paciência. Numa das noites eu estava acompanhado de um grupo de franceses do evento e tentando pegar um táxi, nenhum parava. Um que parou uma hora fez de desentendido e sério, depois de uns 10 minutos mostrando no mapa onde que a gente ia, ele não queria sair do lugar, a gente teve que sair do táxi e procurar outro. Por sorte a gente achou um taxista mais novo que arriscava o inglês bem ruim e resolveu levar a gente tipo pelo dobro do preço. A comida lá é toda a base de kimchi. Sempre tem kimchi, que são esses vegetais fermentados, e sempre apimentado. Tudo lá é apimentado, aliás. E eu não comi em restaurantes caros nem nada disso. Quando eu viajo, eu gosto de comer o que os locais comem, mas vou dizer que tendo experimentado Tóquio, o que eu comi em Seul, não me deixou assim lá muito impressionado. Uma coisa que me acostumei em Tóquio foi comer marmita de loja de conveniência. Em Seul tem um monte, como as GS25, e não é de todo ruim não pelo preço. No geral, a comida lá é razoavelmente barata. Comi em restaurantezinho de beco, de qualidade meio duvidosa, comi em shopping, que achei bem ruim, e sério, no shopping, um restaurantezinho fazia macarrão tipo miojo mesmo, tinha uma pilha de saquinho de miojo. Tirando isso, tem bastante restaurante japonês, chinês, tailandês, e eles têm uma variação de barbecue, que são tiras de carne fininhas que você grelha na própria mesa, comendo com molho, e aí sai com a roupa toda defumada no processo. Eu já tinha experimentado isso aqui na Liberdade, em São Paulo, e no bairro coreano de Nova
Nova York e com o calor de quase 40 graus eu não estava nem um pouco a fim de tentar em Seul. Em termos de carne, obviamente é difícil chegar perto dos nossos churrascos. Ouvi até falar que uma churrascaria brasileira em algum lugar lá, mas não cheguei a encontrar. Pelo pouco tempo que fiquei lá, até que deu para visitar vários lugares. Na prática me pareceu de novo uma Tóquio bem menor e com bem menos opções e um pouco mais bagunçado. Tóquio você pode ficar lá um mês e ainda vai ficar achando novidade. Em Seul dá a impressão que em 2 semanas você meio que já viu tudo. Então, bom, com o turismo fora do caminho, no próximo episódio vou tentar resumir um pouco do que eu vi nas conferências de blockchain e criptomoedas para explicar por que a Coreia é tão influente nesse mercado. E isso conclui essa segunda parte do relato da minha viagem. Se tiverem oportunidade, obviamente recomendo visitar com pelo menos o dobro de dias que eu. 10 dias de turismo deve ser mais que suficiente para saciar sua fome por K-pop. E aí, curtiram Seul? Tem outras dicas para os viajantes? Deixem seus comentários abaixo. Se curtirem, deem um joinha e assinem o canal. Por hoje é só. Kamsahamnida!